Eu sei que é tentador você pegar um pedacinho para você e passar o pão. Mas é isso que ronda a nossa mente o tempo todo. Pegar a minha parte e passar a bola, e passar a bola, e passar a bola. A gente não consegue discernir que esse pão representa o corpo de Cristo. E que quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo, irmãos? Somos nós. Não dá para desassociar Jesus de Cristo. Mas nós achamos que dá para associar Jesus de Cristo. E com Jesus, a gente quer tudo com Ele. Mas com o corpo de Cristo, isso aí já é uma outra história. É tentador. Por isso que a gente pega aqui um pedaço de pão e parte. E eu nem fico com um pedaço. E qual é a tentação? Você pegar o seu pedacinho e passar o pão, pegar o seu pedacinho, pegar o seu pedacinho. E assim a gente faz a vida, sempre pegando o nosso pedacinho. A minha casinha, minha família, a minha igrejinha, as minhas coisinhas, meus filhinhos, meus isso. Peguei o pedacinho, agora Senhor, dá para o Senhor abençoar. Irmãos, todo filho de Deus volta para casa assim. Todo filho de Deus volta para casa todo marcado. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele traz no corpo dele as marcas de Cristo. Por isso que o mesmo apóstolo fala que ele completa no corpo dele o que resta das aflições de Cristo por amor à igreja, por amor à comunidade. Vamos cear, em nome de Jesus. Irmãos, som, saindo. Irmãos, há possibilidade de ter uma mesa aqui e as suas mãos, ela ir para essa mesa sem misericórdia. E indo para essa mesa sem misericórdia, ela se torna uma mão suja. Porque não é uma mão que está servindo, é uma mão que está para se servir. A pedagogia do pão ela é bem interessante. Quase que eu derramei aqui. A pedagogia do pão é bem interessante, porque, como o pastor falou, é tentador. Às vezes o pão passa pela sua mão, dia a dia, e você toma para si um pedaço. E o outro pedaço você deixa para lá ou passa para o outro. E assim, a gente tem essa tentação de pegar só para si. Porque a ceia, ela não tem a ver com eu tomar, com eu comer o pão. A ceia tem a ver com eu me fazer de ceia. Eu me colocar diante do outro como aquele que vai partir o pão, não como aquele que vai comer o pão. A música que foi atuada ali agora, ela fala que ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Pois nós só reconhecemos quem é Deus quando a gente parte o pão. Amém. Fora isso, a gente não vai reconhecer Deus. Pelo contrário, a gente vai viver para si, vai tomar a ceia para si e vai viver para si. Então que nesse momento a gente possa se fazer de pão e partilhar para o outro. Então que Deus possa sempre trazer à nossa memória isso, essa partilha, essa entrega, nunca falta, nunca fome, mas sim aquele que vai para se entregar, que comamos o pão. Elton. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de refletir, de olhar, nos sondar e ver quão miseráveis nós somos, como o Filipinho acabou de falar aqui, como que nós queremos o nosso pedaço, a nossa parte, quando o Senhor nos ensina que nós devemos partilhar primeiro. Perdoe, Pai, perdoe a nossa ignorância, perdoe a nossa falta, o nosso egoísmo, a nossa omissão. Nós temos sido ensinados, o Senhor vem ensinando, assim como o Senhor ensinou os seus discípulos lá no começo. Até hoje nós estamos recordando isso e ainda temos dificuldade de entender, Pai. Abra o nosso entendimento, nos ilumine, nos traga, Senhor Deus, aquilo que a Tua Palavra tem
por trás daquela letra, não de um texto, não de um versículo, mas aquilo que precisa ser encarnado por nós. Amém. O entendimento vivido, encarnado, que muitas vezes nós reconhecemos, nós sabemos que precisamos ainda nos curvar diante do Senhor, precisamos ainda, como foi no começo do culto aqui, fechar os nossos olhos e ouvir, e não em falar, não em pedir, não em pedir que o Senhor assine embaixo daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós pretendemos, Pai. Tem misericórdia de nós. Muito obrigado. Obrigado porque a tua bondade é infinita. Obrigado porque a cada dia o Senhor continua aquele texto ali dizendo que o Senhor desejou muito cear conosco. O Senhor continua desejando muito cear com esta comunidade. O Senhor continua desejando muito cear com cada um que está aqui. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque nada nós fizemos, nada nós podemos fazer para poder participar de algo tão maravilhoso como sentar à mesa do Senhor, como nosso Pai que o Senhor é. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo que nós temos ouvido, por tudo que nós temos visto, por tudo que nós temos cantado. E nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti, nos curvar diante da Tua palavra, nos curvar diante do Teu mandamento, diante da Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nos ensine, Senhor, não desista de nós. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine a nos sujeitar, a fazer a Tua vontade, a manifestar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não vivemos por aquilo que nós olhamos, porque quando nós nos olhamos no espelho, nós ainda temos culpa, muitas vezes, ainda temos medo, ainda somos enganados pela blasfêmia, pela mentira do nosso inimigo, Senhor Deus. Mas aquilo que a Tua palavra diz a nosso respeito é aquilo que nós queremos nos sujeitar, é aquilo que nós queremos viver, Pai. Por isso nós pedimos, nós necessitamos, nós clamamos ao Senhor, Pai, que cada dia mais, mantendo a constância, lutando cada dia, quando a gente se levantar, nos renovando com a Tua misericórdia, o Senhor possa nos fazer permanecer e sujeitar a Tua vontade. Essa é a nossa oração, Senhor, porque se não fosse assim, nós não poderíamos ceiar, nós não poderíamos viver em comunidade, nós não estaríamos aqui como igreja, nós já teríamos abandonado, nós já teríamos largado tudo e saído aí pelo mundo aleatoriamente, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós vivemos em família e nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. João 4,34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O Evangelho de Lucas, ele registra umas 7 vezes onde a refeição, onde Jesus está partilhando de uma mesa. E nessa mesa, Jesus nunca foi para comer, para saciar a sua fome ou a sua sede. Pelo contrário, ele ia para a mesa com um propósito. E o propósito era fazer a vontade do Pai dele. Então que nesse momento possamos pegar o cálice e tomar. Pastor? Pai, obrigado pelo Teu sangue que nos fez um. Obrigado pelo Teu sangue que lembra-nos a Tua fidelidade ao Teu amor, ao Teu compromisso em nos amar, mesmo quando não damos nenhum motivos para que o Senhor nos ame. Que esse mesmo sangue que foi feita a aliança no Senhor, seja o sangue que a gente também possa trazer à memória, a fim de que essa mesma aliança seja estendida a nossos irmãos, para que mesmo eles, não nos dando motivos para amá-los, a gente permaneça no compromisso de amor com eles. Sejam eles os nossos enfermeiros nos hospitais,
sejam eles os médicos, sejam eles aqueles que trabalham atrás de um balcão, sejam eles aqueles que nos atendem na fila do SUS ou do INSS, sejam eles aqueles que trabalham em nossas casas, nas obras, sejam eles nossos inquilinos, sejam eles nossos empregados, nossos patrões, mas que, em nome de Jesus, mesmo quando nenhum deles nos der motivos para que nós o amemos, aí sim que o amor encontre o lugar ideal para que ele possa se manifestar. Porque quem ama porque tem motivos, nunca aprendeu o que é o amor. O amor ama porque não busca os seus próprios interesses. O amor não busca motivos que o interesse para amar. Que o Senhor nos ensine a cada dia, pelo sangue de Jesus, a amarmos. Em nome de Jesus. Amém. Som. Eu estou ali me segurando, mas o Espírito Santo vai incomodando. Irmãos, essa semana Deus, nos deu o propósito de realizar a celebração da ceia na escola. E confesso que foi um desafio muito grande. Nós fizemos exatamente do jeito que está aqui. E desde o comecinho eu conversei com a direção lá do Vale, e graças a Deus falou assim: pode fazer da maneira que você quiser. Porque eu queria fazer exatamente da forma pedagógica onde nós aprendemos aqui. E a direção, os irmãos estão me ouvindo? Não posso falar. A direção do Vale, o diretor ele é do centro. E isso não foi impedimento nenhum. E o Espírito Santo foi trabalhando ali durante a semana e chegou o dia. E, irmãos, vale a pena cumprir o propósito do Senhor, falar do amor dele. Ali nós tínhamos 201 crianças à tarde. E engraçado, que eu falei exatamente, olha, isso aqui não é um pãozinho mágico, Não é um pãozinho mágico. A mesa para todos, falei da partilha, nós fizemos a questão do pão. E engraçado que assim que nós entregamos o pãozinho para elas, elas começaram a trocar o pão entre elas. Veio umzinho e me deu o pão dele. Aquilo ali falou muito ao meu coração. E o Espírito Santo continuou incomodando. Aí chegou no outro dia. Isso foi na terça. Chegou na quarta. Você trabalha em 2 escolas. Falei, ai meu Deus. Você trabalha em 2 escolas. Falei, gente, carregar isso tudo pra cá. Viemos pra cá. Aí fizemos de manhã. Eu trabalhei aqui de manhã. Era o dia do meu planejamento, mas mesmo assim, fizemos ali de manhã. O Espírito Santo incomodou de novo. De tarde não vai ter não. Fizemos à tarde a Mari estava ali. E assim, irmãos, foi assim, fantástico. Legal, nosso pai dá trabalho, né? Foi fantástico. E assim, à tarde também, um menininho virou para mim: poxa, a música de Deus é tão legal. E irmãos, Deus está trabalhando. E começa lá de pequenininho. Olha como foi essa semana. Lindo ver as famílias aí realizando as atividades da Semana do Advento. Deus tem falado, Deus tem trabalhado. Então, continue, permaneçam firmes no caminho, sujeitados ao Pai. Amém. Nós vamos encerrar, mas eu gostaria só de ler um texto com você. Você pode abrir sua Bíblia em Lucas 22. Alguém sabe qual foi o dia da semana que aconteceu a ceia de Jesus com os seus discípulos? Quando você vai abrindo aí, qual foi o dia da semana que aconteceu a ceia de Jesus com os seus discípulos? Quem sabe?
Quem sabe? Foi segunda-feira? Não. Foi terça-feira? Não. Quando é que Jesus foi crucificado? Foi que dia? Sexta-feira que ele foi crucificado. Então qual foi o dia que ele saiu com seus discípulos? Qual foi o dia? Quinta-feira. Sabe que hora que terminou a ceia de Jesus? Por volta de 9 e pouquinho. Depois que acabou a janta, a ceia, vamos ler o texto sagrado? Vamos ler o texto sagrado. Lucas 22. Lucas 22, a partir do verso 20. O pós-ceia, o pós-Páscoa. Da mesma forma, Lucas 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que me trai, que vai me trair, está comigo sobre a mesa. Na ceia que Jesus ceou com seus discípulos, tem um espírito traidor. Eu vou falar uma coisa aqui, você guarda no seu coração. A história, ela não se repete. As personagens se repetem na história. Eu vou repetir para você entender. A história não se repete. A gente fica com a sensação que a história é cíclica. Ela fica se repetindo. Não. As personagens é que se repetem na história. Na ceia que Jesus continua celebrando com os seus discípulos, tem um traidor. Mas vamos continuar. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo, porque olhando uns para os outros, olha aí para o outro aí, irmão, olha para o seu irmão aí, parece que é traidor? Hã? Ou parece que é legal? Parece que é traidor ou não? Hã? Parece? Não, não parece, gente. Não parece. Mas Jesus disse o quê? Que tem um ali. Que tem um ali. Se Jesus tinha 12, e entre os 12 tinha um, quantos por cento isso dá? E olha aqui quanto nós somos. Mas vamos lá. Surgiu também, irmãos, presta atenção. Jesus está falando que ele vai ser traído por um dos seus amigos. Jesus está dizendo, Jesus está abrindo o coração. Você imagina Jesus, tenta se reportar a cena. Jesus está dizendo assim: um de vocês vão me trair. E eu vou ser preso. E eu vou morrer. Um de vocês vai me trair e eu vou ser preso e eu vou morrer. Vamos para o verso seguinte. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles seria considerado maior. Irmão, presta atenção. Gente, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu estou com câncer. Eu estou com isso, estou com aquilo. Eu vou morrer. Eu vou me entregar. Mas vem cá, qual da gente que é maior então? O que você acha? Quem você acha que depois de você morrer vai poder ocupar o seu lugar, Jesus? O que os caras estavam discutindo depois que Jesus acabou de falar com ele que ele ia morrer? Fala, irmão. O que eles estavam discutindo? Sobre qual deles ia ocupar a função, ocupar o cargo. Porque mesmo depois da Páscoa, mesmo depois da ceia, o que eles não paravam de pensar? Criança faz assim, ó. Criança é natural. Mesmo depois que já comeu, não para de fazer o quê?
É natural, porque é criança. É natural criança fazer isso. Não tem nem constrangimento. Você acha que eles ficaram constrangidos? Você acha que eles estavam constrangidos? Não, porque a mente deles continuava de quê? De criança. Vamos continuar. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como quem serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e assentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Mas a mente deles ainda continuava o quê? De criança. Aí vem o verso 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro estava pronto para morrer por Jesus e encarar por Jesus, e encarar soldados. Estava ou não estava? Estava. Pedro estava pronto para encarar soldados para proteger Jesus, para lutar por Jesus. Pedro estava pronto para morrer por Jesus. Pedro estava falando a verdade. Jesus respondeu: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: quando eu enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Mas ele lhes disse: mas agora vocês têm bolsa, levem. Se também um saco de viagem, e se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: o suficiente. Depois Jesus vai para o Monte das Oliveiras e vai orar. E ele chama seus amigos mais íntimos. O que seus amigos mais íntimos fizeram? Fizeram o quê? Olharam o horário, deram uma coçada na cabeça, pensaram no que tinham que fazer amanhã e foram dormir. Você entende, irmão? Deram uma olhadinha no relógio, uma coçadinha na cabeça. Pô, Jesus não vai parar de orar não? Eu tenho mais que... Vou dormir. Pedro, irmãos, está aqui entre esses que vão dormir. Pedro, na cena seguinte, Pedro vai, quando vê os soldados indo até Jesus, Pedro vai lá e saca uma espada, saca lá uma faca, e corta a orelha do Malco. E Jesus vai dar uma bronca no Pedro e fala: você acha que se eu precisasse disso daí, eu não pediria uma legião ao meu pai, e ele enviaria uma legião de anjos e me protegeria? Chega. E ele vai lá, cura a orelha do Malco. Por que Pedro nega Jesus 3 vezes, irmãos? Por que Pedro nega Jesus 3 vezes? Pedro nega Jesus 3 vezes por medo? Pedro teve medo? Quem tem medo vai encarar uma comitiva que está vindo prender o seu amigo?
com uma faca na mão e parte para cima? Quem tem medo faz isso? Não. Então Pedro não negou Jesus por medo. Não foi por medo. Pedro negou Jesus pelo quê? Pelo quê? Pelo quê, irmão? Por decepção. Pedro negou Jesus por decepção. Vira sua página aí da Bíblia, lá em Lucas capítulo 24. Quando Jesus aparece para os discípulos no caminho de Emaús, versos 20 e 21, diz assim: o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, como é que está na sua versão? E nós, eles tinham uma expectativa de que Jesus ia estabelecer o reino deles, Israel. A expectativa que eles nutriam a respeito de Cristo era que Cristo iria resolver a vida deles, e não que Cristo ia projetá-los e impulsioná-los para uma comunhão. Por isso, meu irmão, por isso, é muito fácil nós estarmos sentados à mesa com Jesus e o negarmos. Não por medo, mas por frustração. Por frustração. Sabe quando a gente faz isso? Poxa, domingo de manhã, trabalhei a semana toda. Domingo de manhã é para ele deixar em casa para eu o quê? Para eu fazer o quê? Descansar. E você esquece que você é um irmão mais velho de alguém mais novo e que precisa de alguém mais velho mostrando como é que se vive e como é que se medita na palavra, para que esse mais novo possa ter um mais velho para quem ele possa olhar e se inspirar. De modo que todas as vezes que você, pensando no seu conforto, você não assume o seu lugar crístico, você está negando Jesus. Agora, quantas vezes você já fez isso? Pedro fez 3. Você está entendendo, irmão? Irmãos, presta atenção aqui. Em nome de Jesus, o diabo não é burro e nem idiota. O diabo não vai pegar uma arma e botar na sua cabeça e falar assim: nega Jesus, senão eu te mato. Sabe o que o diabo vai fazer? Você tem uma casa de praia, você trabalhou a semana toda, você está aí, olha só, você se esforça tanto, você se dá tanto, você se doa tanto, você merece, patrão. Vai o quê? Vai o quê, irmão? Vai o quê, irmão? Descansar. E esquece que a sua vida foi colocada no corpo de Cristo para ser uma inspiração para os demais. E em nome do seu conforto, você tem negado Cristo. Porque Cristo não supriu as suas expectativas. Porque quais são nossas expectativas? Que a gente vai trabalhar, vai fazer as coisas, no final, tudo vai dar certo para quem? Para quem? Para mim. Eu não faço nada de errado, faço tudo certinho, então a vida tem que dar certa para quem? Para mim. Irmãos, o simples fato de você se lembrar que você é alguém separado por Deus para ser uma inspiração para outra pessoa, no simplesmente caminhar. Irmãos, amor é uma rotina. Os irmãos estão entendendo isso? Amor é uma rotina. Amor é uma rotina. Amor é uma rotina.
Amor é uma rotina. Todos os dias a gente lava a louça. Todo dia a gente arruma a cama. Todo dia a gente dá banho nas crianças. A gente bota para a escola. Todos os dias a gente faz as mesmas coisas. E por que a gente faz as mesmas coisas? Por causa de quê, gente? Por causa do amor. O amor é um processo de rotina. Mas às vezes a gente está querendo algo extraordinário que vai nos livrar. E Deus não vem, a gente vai lá e nega o Cristo. Então, para a gente encerrar, por causa do horário, em nome de Jesus, eu só queria repetir essa afirmação para você. A história não se repete, meu irmão. A história não se repete, mas as personagens se repetem na história. Agora a pergunta que fica é: quem é você nesta mesa? Qual é a personagem que você substitui à mesa de Jesus no século 21? Você é o Judas? Você é o Pedro? Você é o que está perguntando, tá, mas como é que vai ficar minha vida? Porque eu estou vendo aí uma oportunidade de emprego. Porque se o Senhor vai morrer, vai ficar a vaga do líder dos discípulos aberto. Então, estou vendo uma oportunidade de emprego. Quem é você? Você é alguém que se move pelas oportunidades? Ou você é alguém que tem a sensibilidade para ouvir e acolher no seu coração o que Cristo tem falado à sua igreja? Vamos colocar em pé, vamos orar, em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo privilégio de partilharmos. Tem misericórdia de nós. Dentro de nós existe um Judas que guerreia para comercializar a fé. Trocar o Cristo pelas finanças. Trocar o Cristo pela ideia que eu faço dele. Dentro de nós há um Pedro que se decepciona com Cristo. Porque o Cristo nos manda amar gente difícil, gente que a gente não gosta, gente que a gente não quer perto. Isso às vezes nos decepciona, porque a gente se doa, a gente se entrega, e quanto mais a gente se entrega, ele vai e diz, se entrega mais, se entrega mais, se entrega mais. E a gente pergunta, Pai, o Senhor quer nos matar? E ele responde, é isso mesmo que eu quero fazer, em sacrifício vivo, em favor dos seus irmãos. Porque foi assim que eu fiz com o primogênito. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos converta cada dia mais a essa mente de Cristo. Essa mente que não busca os seus interesses, que não idealiza a fé, não idealiza o Cristo, não romantiza a vida, mas que ama com um amor revelado na cruz, um amor que se doa. Muito obrigado pelos meus irmãos que estão aqui à mesa. Que o teu Espírito os leve para a madrugada. Que o teu Espírito os leve para as sextas-feiras da paixão. Que o seu Espírito os leve para aquele momento de decepção com Deus. Mas que o teu Espírito os leve para aquele momento de encontro com o Cristo ressurreto, que nos abre os olhos e nos faz ver que a vida é a partilha. Em nome de Jesus. Amém e amém.